Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Talvez você está nos assistindo a gravação aí pelo YouTube. Hoje é domingo 31 de agosto de 2025. O meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Tema dessa mensagem, fala para quem está do lado, ânimo para você, meu irmão. É ânimo, hoje uma palavra de força, presença, esperança e graça. Aproveite e inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, @ImelRioPreto. E todos os domingos o nosso culto sai no Facebook ao vivo. E depois a gente faz um corte dessa gravação e coloca, grava lá no YouTube para ficar disponível apenas a mensagem, apenas o sermão. E fica aí esse convite para você. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas principais redes sociais, para você se inscrever, compartilhar, e vai ser uma bênção. Vamos abrir a palavra lá em Mateus capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, verso 27, na nova tradução, na linguagem de hoje. Acharam aí? Mateus 14, 27. Quando Cristo está aqui falando para nós coragem, meus irmãos, não é apenas um incentivo psicológico, mas é de uma maneira da comunicação eficaz, da presença e do poder de Deus que nos sustenta, irmãos. Hoje o tema da mensagem é Paraclesis, que no grego significa o encorajamento, né? Lembra que para é lado a lado, né? Clesis vem de eclésia, vem de igreja, vem de união, de unidade, vem de... Então, paraclesis é estarmos juntos, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. O tema hoje é o Paraclesis. Vamos lá? Mateus 14, verso 27. Nesse instante, Jesus disse, olha que interessante, coragem, sou eu, não tenham medo. Fala para quem está do lado aí, coragem. Coragem. Eu sempre gosto, de dividir a mensagem em 3 pontos, que eu acho que 3 pontos é mais fácil a gente assimilar. Então vamos para o primeiro ponto. A mensagem, ânimo para hoje, presença, esperança e graça. E olha que legal, primeiro ponto que nós vamos abordar, a presença de Cristo que dissipa o medo. Irmãos, nesse versículo é uma narrativa, a gente acabou de ler, quando Jesus está andando sobre as águas. Eu mesmo já preguei, acho que 3 ou 4 vezes isso, e foi logo após a multiplicação dos pães. Jesus resolve ali, sair daquele local, e os discípulos vão logo à frente, quando de repente Jesus começa a andar pela água, e Cristo mostra, revelando o primeiro ponto, a sua soberania, quando ele diz que o clímax é justamente quando Jesus usa o ergo eimi, que significa sou eu. É só a gente lembrar lá no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou para Deus, mas quem que é você? O que eu vou falar para os hebreus, quem é você? Como que eu vou explicar para os hebreus quem é você? E o que Deus respondeu para Moisés? Eu sou o que sou. Deus disse para Moisés, eu sou. Olha que interessante. Mas como que eu vou falar para o povo? E Deus responde para Moisés, eu sou. Só isso. E olha que interessante, aqui um contraste, Jesus dizendo semelhantemente para os discípulos, não tenham medo, sou eu. Aleluia. Ele, como se fosse um eco daquela voz de Deus no deserto para Moisés, da mesma maneira, Cristo agora, a sua voz ecoando aos discípulos, aqui, nesse momento, dando a sua identidade divina. Essa perícope, esse texto, ele fala justamente nisso, nesse alicerce da nossa fé, para que não tenhamos medo. E a gente sabe o que aconteceu,
Pedro disse para Cristo, eu quero ir contigo, né? E vai continuando a narrativa. E é interessante que Jesus usa a palavra coragem. Olha que interessante. Que no grego significa tarseite, que é tenham ânimo, sejam corajosos. É uma palavra que aponta para nós, irmãos, a questão da ousadia. Não é uma simples autoajuda, não é igual a gente ler um livro de autoajuda, que o escritor vai lá te dar aquela, né? Não, mas quando Cristo está dizendo tarseite, Ele está dizendo para nós, olha, tenham coragem, tenham ânimo. Jesus está dizendo para a gente ser ousado, diante de Deus. E o primeiro teólogo que a gente vai falar é o Adam Clarke, está aqui até no telão já. Adam Clarke, né, um teólogo metodista, exegeta, um grande erudito, que dedicou 40 anos da sua vida escrevendo um comentário bíblico. Olha, quase o que eu tenho de vida, ele passou escrevendo um comentário bíblico, da Bíblia inteira, Adam Clarke. E aqui, justamente nesse versículo 27, ele tem um comentário importante para nós, dizendo o seguinte, ele faz uma nota dizendo que nada além da voz de Cristo poderia dar ânimo real aos discípulos. Tem hora que a gente precisa ouvir a voz de Cristo. É ela que vai dar ânimo para você, meu querido e minha querida. Não dorme não, minha bênção. Hoje é palavra de fé, de ânimo. O Adam Clarke está dizendo, nada como a voz de Cristo para encorajar. E tem um outro teólogo, né? O John Gill, que é um teólogo batista, exímio estudante de hebraico. Lembra que eu sempre falei que o John Gill, ele é hebraísta, um pastor minucioso, um expositor minucioso. Ele foi pastor em Southwark, lá em Londres. E ele diz o seguinte no seu comentário desse versículo de Mateus. Ele destaca a proximidade que Cristo, ele vai removendo o temor, sustentando a nossa fé vacilante. A nossa fé, ela vacila, irmãos. É verdade. Quem de nós que nunca sentiu a fé abalada? Né? Quem nunca sentiu sua fé balançar os momentos de dificuldade? Mas o John Gill, esse teólogo, está dizendo justamente que Cristo, ele está se aproximando do barco, e os discípulos se apavoram, e ele diz, calma, coragem, sou eu, aleluia. E todo vento contrário, ali Cristo, a presença dele vai dissipando, não que seja o controle da circunstância, não importa a circunstância que estava ao redor, o vento balançando o barco, os discípulos com medo da neblina e da névoa, mas o importante é nós sabermos que Cristo, ele é a fonte de ânimo para mim e para você, aleluia. Então, primeiro ponto, irmãos, essa presença de Cristo. Falar para quem está do lado, Cristo presente na sua vida. Quando Cristo estiver presente, irmão, meu querido, a gente vai lembrar desse momento nas águas, né? Ali a navegação complexa, com neblina, com fumaça, os discípulos não enxergando quase nada, o barco balança daqui, balança dali, balança para cá, mas eles esqueceram que ali próximo deles estava Jesus. Oh, aleluia. O segundo ponto que nós vamos falar, já estou terminando, a mensagem é rápida. Vamos lá para Romanos. Vamos ver um texto, capítulo 15, em Romanos, agora um texto de Paulo. Olha que interessante. Primeiro ponto, a presença real de Cristo. O segundo ponto, o Deus da esperança que nos enche de alegria e de paz. Que coisa maravilhosa. Romanos 15, verso 13, na nova tradução na linguagem de hoje, olha o que Paulo diz para nós, irmãos. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz. Coisa linda. Aí ele vai continuando mais para baixo. Para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Aí mesmo, no verso 13.
Romanos capítulo 15, verso 13. Olha que interessante. Que Deus que nos dá essa esperança. Esse versículo faz parte da conclusão da sessão de Romanos 14, quando Paulo, ele faz a sua explanação referente daqueles que estão fortes e aqueles que estão fracos na fé. O que será que a gente está? Forte ou fraco na fé, irmãos? E aí? O apóstolo está exortando a unidade do corpo de Cristo. Olha que importante que é a comunhão, aqui em Romanos 14. Como é importante a presença, a unidade entre nós, que fortalece a igreja, conectando a obra de Cristo com o testemunho das Escrituras. E Paulo mostra que a verdadeira esperança, ela não é resultado humano, mas ela é fruto da ação do Espírito Santo, que gera alegria, paz no coração dos crentes. Oh, aleluia. Paulo aqui no Romanos 14, em síntese, sabe o que ele está falando para nós? Em resumo, ele está dizendo o seguinte, irmãos, a nossa esperança não está em resultados humanos. O quão competente que você é. O quão dinâmico, o quão trabalhador, trabalhadora. O quão forte. Não são os resultados humanos que interessam, Paulo está dizendo para nós. Mas o que interessa para nós é a esperança que Cristo nos dá, irmãos. Nós vivemos dessa esperança. No grego, traduzido esperança, a palavra eupis. Eupis, isso mesmo. Que significa expectativa segura, esperança. Não é simplesmente você ser otimista. Hoje nós vivemos uma onda, né, de otimismo, né? Esse pessoal do autoajuda, do coach, né? Olha, você tem que estar sempre com a mente positiva, né? Não tem tudo isso? Tudo isso é muito bom, irmãos. Não estou falando que seja ruim, não. Amém. Mas nós cristãos, a gente tem que colocar a nossa esperança. Ela é sustentada pelo Espírito Santo. O crente que não tem, é aquele velho ditado, né? Crente tem que ser igual pastel de rodoviária. Pouca carne, cheia de óleo. Não tem que ser assim? É verdade. O cristão, a gente tem que estar, quanto menos carne, mais a unção do Espírito, porque é ela que vai nos encher de esperança, irmãos. A palavra perseverança que Paulo usa aqui no grego, eupimone, que significa constância, aquilo que permanece. Ipmone. Tem um comentário do John Benson nesse texto aqui de Romanos que eu achei interessante. O John Benson, um teólogo metodista britânico, pregador da palavra, lembra que ele estudou com Wesley na escola em Kingswood, lá na Inglaterra. E o John Benson, ele tem um comentário que ele realça, dizendo o seguinte, que Deus enche de alegria e paz por meio da fé, e não por circunstâncias favoráveis. Cara, eu acho tão legal quando a gente lê os teólogos antigos. Aqui, está aqui, ó, John Benson. Ó. Deus nos enche de alegria e paz, não por circunstâncias favoráveis. Você pode ver os teólogos antigos aqui, quando a gente está falando século XVIII, século XIX, eles foram moldados pelas dificuldades daquele tempo, né? Muitos em meio à fome, em meio à guerra, em meio ao sofrimento. Esses teólogos foram forjados, esses cristãos foram forjados em momentos de dificuldades. Que muitas vezes hoje a gente não passa isso. Não passa. Fome, dificuldade. É difícil. A gente ter essa concepção desses teólogos, né? Mas olha como que a teologia que eles embasam, que eles viveram, é uma teologia muito forte, muito perseverante, que para eles não importavam as circunstâncias ao derredor deles, mas importava aquilo que Deus estava falando para eles. Aleluia. Deus enche de alegria e paz por meio da fé. Irmãos, pode estar tudo, foi o que nós falamos aqui sexta-feira, né? Teve um momento da nossa oração que nós falávamos sobre isso.
pode a figueira não produzir fruto, pode o animal lá no campo ser estéril, pode a mina d'água não ter mais água, né? Pode o pão da macieira não tem mais lá, faltou a comida. Todavia eu me alegrarei no Senhor. É assim que diz a palavra de Deus, irmãos. Ser cristão é na fartura ou na necessidade, na bonança ou nos dias maus. Não é circunstâncias ao nosso redor que vão determinar a nossa fé. Epa, não. O que vai determinar a nossa fé é o poder desse Deus maravilhoso em cada um de nós. Aleluia! E o último comentário do Albert Barnes, eu achei muito interessante. O Barnes é um teólogo presbiteriano, né? Ele é da Nova Escola. Ele também escreveu comentários bíblicos, que inclusive é um comentário dele chamado Notes, né? Que em inglês é as notas, né? Lido por milhões de pessoas, Albert Barnes. E olha que bonito que ele diz, ele insiste que a esperança cristã é operada pelo Espírito e se expressa em vida prática. Olha que interessante, voltamos àquela questão da santidade prática. É isso que o Albert Barnes está dizendo para nós. O crente, ele se alimenta das promessas, ele caminha com perseverança no Senhor. Ele não se alimenta pelo que os olhos dele estão vendo. Ele não se alimenta das circunstâncias que estão ao redor dele. Você pode ver um dos povos mais alegres que tem é o crente. Você pode ir na casa do crente, pode estar com fartura ou não, ele está alegre. Você pode ver a pessoa que tem o Espírito Santo, irmãos, ela é grata em toda e qualquer situação. Pode ter o carro do último de geração, pode andar de ônibus, não importa. O cristão, quando ele tem o Espírito Santo, para ele as circunstâncias que estão ao redor dele não interessam. Porque ele sabe que ele tem um Deus de promessas. Oh, aleluia! Que nós temos um Deus de promessas. Nós ainda cantamos sexta-feira, né? Deus de aliança, Deus de promessas. Esse nosso Deus, você de casa, que anda aí cabisbaixo, triste, desmotivado. Não ande conforme as circunstâncias que estão ao nosso redor ou ao seu derredor. Mas creia que existe um Deus, irmãos, que vai entregar para nós essa perseverança. E último ponto para a gente encerrar essa mensagem de fé, de ânimo, para você ter uma semana de esperança, irmãos. Terceiro, então, primeiro ponto, Deus conosco, Cristo conosco. O segundo ponto, o Deus que nos dá força, esperança. E o terceiro ponto, a graça. É a graça que nos basta, irmãos. A graça. Vamos lá para 2 Coríntios. É o texto de Paulo, isso mesmo, o texto que Paulo fala, né? A minha graça, Paulo, é ela que basta na tua vida, Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. É o terceiro ponto. Vamos ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje? Acharam aí? Terceiro ponto, a graça de Cristo que nos basta na fraqueza. Acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça é tudo que você precisa. Deus falando para você, irmão. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Oh, aleluia! É quando você está fraco, meu querido e minha querida. É aí que Deus vai agir. O dia que você está tudo bem, Deus fala, não, Ele está dando conta lá, deixa Ele se virar sozinho. Mas o dia que você entra no teu quarto, ajoelha ao Senhor e fala, Pai, eu não aguento mais, Pai, eu não consigo mais, Pai, eu não suporto mais. Aí é nesse dia que o Senhor passa a trabalhar por nós. Esse versículo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando sobre as revelações que ele recebeu do Senhor, justamente sobre o espinho na carne dele. O apóstolo está pedindo para Deus livrar ele desse espinho da carne. Mas a resposta de Deus, ei, Deus é arretado demais esse nosso Deus.
A resposta de Deus é simples: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente, Paulo. Essa perícope, ela está revelando para nós, esse trecho, está revelando para nós o poder de Deus, que Ele opera justamente na fraqueza humana. Você está entendendo porque Deus, Ele não curou Paulo, Ele não livrou totalmente Paulo desse espinho na carne? Gente, um homem que a sombra dele curava as pessoas. Preste atenção. O livro de Atos fala que a sombra, onde ele passava, irmãozinho, abatia a sombra do meio-dia, a pessoa era curada. Um homem, irmã, que a capa, olha a unção que tinha no apóstolo, que quando a capa dele tocava nos enfermos, eram curados. Será que a gente consegue conceber isso? Da unção de um cara que o navio naufragou, matou quase todo mundo, mas ele saiu vivo. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Nele tinha o poder de Deus. Nele tinha a unção de Deus. Mas ainda assim, ele orou por si mesmo. E Deus não o curou. Olha que interessante. Olha que, para nós isso é um impacto muito grande. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Jesus, ela trabalha aí em nós com as inversões de valores. Vou só desligar aqui um pouquinho, que eu estou com frio, irmãos. Vocês me permitem aqui? Eu aumentei o ar ali, agora ficou forte. Hein? A palavra de Deus, irmãos, ela trabalha com a inversão de valores. O que eu sempre falei? É uma frase que eu sempre tenho, já até saiu no nosso Instagram uma vez, que a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Porque a nossa matemática, quando ela soma 1 mais 1, dá 2, não é? Mas Deus, Ele pode somar 1 mais 1 e dar 1000. Como Ele pode somar 1000 mais 1000 e dar nada. A matemática dele não é igual à nossa, né? Por quê? Porque a lógica das coisas espirituais, muitas vezes a lógica das coisas espirituais não são da mesma ordem que as lógicas das coisas racionais. Tanto é que o próprio Paulo fala que ele pega as coisas loucas e dá razão a elas. E ele pega as coisas sábias, as coisas cultas, as coisas doutas, e ele as transforma em loucura. Paulo fala isso, no livro de Romanos, inclusive, se eu não me engano. Então, qual que é, pastor, essa inversão de valores? É ela que justamente fundamenta a fé do cristão. Quanto mais fraco eu estiver, mais Deus está agindo na minha vida. Aleluia. É a graça, irmãos. No grego, charis. Falei, charis. O que é a graça? A graça, está aqui, ó, charis. A graça é o favor imerecido. O charis é algo que a gente não merecia. Mas mesmo assim, Deus é paradoxal, irmãos. É um trem controverso. O evangelho ele é controverso. Ele nada contra toda a ciência humana. O evangelho, ele vai ao encontro, ou melhor, ele vai de encontro com o raciocínio lógico humano. Ele bate de frente. O favor que é imerecido nos dá o dunamis, o poder, que é a capacidade, a força. Dunamis no grego é força, capacidade, poder. Enquanto a lógica do mundo aí fora é: quanto mais eu me exercito, mais forte sou. Não é assim? Melhor é, não é? Não é para você também deixar de fazer exercício, não, né? Porque vai falar assim, lá, viu, irmãozinho, né? Não é para isso, não. Mas a lógica nossa é essa, não é? Quanto mais eu me esforço, não é assim? A nossa lógica humana é a lógica da meritocracia. Quanto mais eu me esforço, mais eu alcanço resultados. A lógica humana é assim. Só que a lógica do reino não. A lógica do reino, ela é paradoxal. Não está aqui, mas tudo bem. Porque a fraqueza, ela é acolhida. Ela se torna
espaço, quanto mais fraco nós formos, mais espaço nós damos para o Espírito agir aperfeiçoando as nossas fraquezas, ou nas nossas fraquezas. Então você precisa dar espaço. Quanto mais autossuficiente você for, menos o Espírito Santo vai poder agir na tua vida. Está entendendo a lógica como que é? Quanto mais eu achar que posso, menos o poder de Deus vai agir na nossa vida. Porque você não vai dar espaço para Ele. Ou o Albert Barnes, aquele teólogo presbiteriano que nós acabamos de falar, olha que interessante, ele observa a resposta vem do próprio Cristo, que autoriza-nos a recorrer a Ele, no momento da tribulação, e nos gloriar nas fraquezas, quando produzem a dependência santa. Achei legal isso que o Albert Barnes escreveu, dependência santa, aqui ó, dependência santa, minha cabeça está tampando ou não? Dá para ler aí, né? Interessante isso, o Albert Barnes ele fala, você tem que ser dependente de Deus, irmãos. O John Gill Batista, aquele teólogo batista, olha que bonito, eu achei, por isso que eu falo, irmãos, esses teólogos, eles foram forjados num outro tempo. Não era tempo que tinha mimimi igual hoje, não. Hoje é muito mimimi no mundo cristão. Esses teólogos aqui não tinha mimimi não, irmãos. Era assim, sim, não, não. Olha o que o John Gill fala. Ele sublinha que a suficiência da graça, ela não elimina a dor. Repete comigo, irmãos. Deus não vai te livrar da dor. Está entendendo, irmãos? Olha aí como... Ai, pastor, mas eu estou indo buscar Deus, porque Ele não vai te livrar da dor. Mas Ele vai, olha o que o John Gill dá, mas Ele garante auxílio contínuo. Está entendendo? Acabou aquele negócio, a gente tinha uma época que falava que eu sou crente corpo fechado. É. Irmãos, não existe isso. Eu sempre prego nessa tecla. Estamos suscetíveis, né? É assim que fala, né? Todos nós estamos. Os mesmos problemas, as mesmas vicissitudes, tudo a mesma coisa. A diferença entre aquele que está com Deus é justamente que a gente... Cadê? Admite... cortou aqui, ó. Cortou um pedaço aqui do texto do John Gill, que ele fala que o crente admite a sua insuficiência. O teólogo John Gill, ele explica que quando a gente admite que somos... que temos as nossas fraquezas, que quando admitimos a nossa limitação, aí sim, Cristo vai habitar sobre a nossa vida, transformando, operando, cuidando, prosperando, abrindo porta, fechando porta, curando, restaurando. O encorajamento mais profundo, irmãos, não é retirar o espinho de imediato. Deus não tirou o espinho de Paulo. Ai, pastor, mas aquela pessoa ela foi curada. Eu sei, irmãos, glória a Deus. Tem N maneiras de Deus trabalhar na vida de cada um. Mas eu tenho a única certeza de que a graça, ela é suficiente para cada crente. Aleluia. A minha graça te basta, Paulo. Esse terceiro ponto é o mais difícil, né? A graça. A gente entender isso é difícil, né? Por quê? Porque nós temos a visão humana. A gente quer que Deus faz alguma coisa e Deus está dizendo, eu não vou fazer, eu vou caminhar com você. Entendeu a diferença, irmão? A gente muitas vezes é igual aquele lá que está o machado lá, lenhando, quebrando a lenha. A pessoa, pai, que essas lenhas estejam prontinhas aqui, cortadinha, tá? Deus vai falar, você tem que pegar o machado, você tem que ir lá fora, você tem que bater na lenha, e ela vai rachar, ela vai se cortar. Eu vou dar força, eu vou dar o ânimo,
Eu vou estar lá junto. Mas quem tem que fazer somos nós, irmãos. E muitas vezes nos é vendido um evangelho de rapidez imediata, onde Deus vai fazer tudo, onde, como num passe de mágica. Irmãos, evangelho não tem mágica. Eu já disse que evangelho é simplesmente uma coisa, vida eterna. É um caminhar diário com Deus para alcançarmos a vida eterna. Ah, Júlio, então quer dizer que Deus não vai melhorar nada a minha vida aqui na terra? Não, irmãos, pelo contrário. Aquele que habita na sombra ou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Irmãos, enquanto muitos estão lenhando, você vai descansar, Deus vai te dar um momento. Mas você tem que aprender que nada vem de mão beijada. Hoje o chamado bíblico de ânimo para nós são 3 pilares. Fala para quem está do lado, a presença de Cristo. Presença de Cristo na tua vida, irmã. A esperança. Não pode perder a esperança, meus irmãos. E o último, reconhecer que a graça nos basta. A fé cristã, tem que ser realista, irmãos. Olha que interessante, né? É um texto dos autores aqui, dos teólogos. A fé cristã é realista e robusta. Olha para a tempestade, mas fixa-se em Cristo. Olha que interessante. Vocês conseguiram entender? A fé cristã, ela é realista, ela é robusta. Olha para a tempestade, entretanto, fixa-se os olhos em Cristo. Ou seja, não deixa de reconhecer, temos aqui uma tempestade, temos aqui um problema. Mas se os meus olhos estão no Senhor, Ele vai nos ajudar a passar por essa tempestade. Aleluia! Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar, porque o Senhor é conosco. Para terminar, a conclusão. Vamos lá. Olha aí, que coisa linda, maravilhosa. O nosso ânimo vem da presença de Deus, da esperança em Deus e da graça de Deus. Um Deus presente, um Deus que derrama esperança, um Deus que derrama graça sobre nós. E depois eu coloquei aí algumas palavrinhas no grego. E eu acho que vai cortar, hein? Será que vai cortar? Aí tá, ó. Tarseite, ó, aqui, ó, que é em grego e aqui é na pronúncia em português. Tenham coragem. Jesus fala para os discípulos, tarseite, tenham coragem. Depois nós temos aqui o paraclesis, que é o encorajamento. Depois aqui nós temos o elpis, que é a expectativa, a esperança. E depois o ipmoné, que é a perseverança. Paraclesis, irmãos. Encorajamento. É isso que Deus quer de nós. Que sejamos crentes. Que não deixamos de olhar para os nossos problemas, para as nossas tempestades, mas que nós também estejamos com os nossos olhos fitos no céu. A nossa esperança vem dos céus. Ela não vem de homens. A nossa esperança não vem de pessoas. Né? Tem muito crente hoje que está esperando em pessoas. Não, meus irmãos. A nossa esperança, ela habita nos céus em Cristo. É dele que vem a graça, é dele que vem a esperança. O crente, o cristão, ele precisa estar convicto disso. Não coloca as tuas esperanças em homens, seres humanos, em pessoas. Homens falham, homens mentem. Homens, eu digo no significado do ser humano em si, né? Homens e mulheres, né? A humanidade. A humanidade, ela é falha. A humanidade, ela está cheia de erros. Mas quando colocamos a nossa esperança em Jesus, irmãos, aleluia. É nele que eu e você, é nele que nós vamos colocar os nossos olhos nesta noite. E que a graça dele, que nos basta, ela vai operar entre nós nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado você que assistiu até agora no YouTube, que Deus abençoe sua vida ricamente. Já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita aqui na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui. Você é o nosso convidado especial, convidada especial. E tem mais, hoje tem um recadinho aqui, ó, que
Deixei aqui no telão um recadinho. A gente precisa da ajuda. Se você de casa tem aí, de repente, um computador que está parado, que ele roda o PowerPoint, a gente precisa, e você puder nos ajudar, doe só a CPU, não precisa de mais nada, não. Que Deus vai abençoar ricamente tua vida. E nós temos aqui esse QR Code, que eu vou deixar aqui, e no final do culto, vocês aproveitem, irmãos, vai nesse QR Code e avalia no Google a nossa igreja, para dar mais abrangência. O irmão Benício já avaliou, eu já até comentei o Benício lá, Deus abençoe sua vida, Benício. Depois no final do culto eu vou deixar o telão ligado, aí vocês batem a foto aí, ó, é só mirar a foto, que já entra direto lá no Google, você tem que estar logada, né, no teu Gmail, e aí você pode escrever lá, falar, o pastor lá é muito ruim, né? Não, estou brincando, né? Também não precisa falar isso, né? Falar, pode dar a tua nota que você acha que deve ou não, e falar alguma coisa lá da igreja, porque todas essas avaliações são importantes. Eu lembro que várias pessoas já me falaram que quando elas procuram igreja em Rio Preto, aparece a Metodista Livre. Olha que interessante. Por quê? Porque nós temos um site com... Aquele dia eu falei 200 mil, né? Nós estamos com 360 mil visualizações no nosso site. 360 mil. Então, assim, o Google, ele vai é o algoritmo, né? Ele vai por alcance. E eu lembro bem que várias pessoas já me disseram, olha, eu bati igreja lá, deu a Metodista Livre lá, tal, não sei o quê. Então, é importante, avalie para que a gente tenha um alcance maior no Google. Às vezes uma pessoa está procurando, uma pessoa está precisando e está lá, né? Há uma ferramenta que a internet nos dá para a gente ter um alcance aí também com as pessoas. Então, Deus abençoe ricamente a vida de vocês.